Hey, tamo junto até depois do fim. Amado seja o nosso Senhor, né? Que nos dá aqui o nosso dia a dia o respirar. Gratidão. Já foi grato hoje pelo que você tem, pelo que você é. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente não é educado a ser grato. Desde pequeno. Tive uma experiência com meu filho de mostrar para ele sobre o que ele é grato, fazendo ele enxergar. Foi incrível porque o que eu fui mostrando para ele, eu fui percebendo que eu não agradeço todos os dias. Então nós temos que agradecer. O pilar das bênçãos é a gratidão. Você só consegue passar pro próximo nível quando você é grato pelo nível que você está. Certo? Mas vamos continuar com o estudo do capítulo 10 de Provérbios, que tem várias micropílulas de conhecimento que faz você refletir sobre o seu comportamento. Certo? Então aqui no versículo 18, a gente foi o último que a gente falou. Versículo 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. É físico. A sabedoria de Deus é plena e quando ela nos fez, ele nos demonstrou fisicamente que nós devemos nos calar e ter sabedoria ao falar. Né? 2 olhos para que nós devemos enxergar mais. 2 ouvidos para ouvir. Uma boca para falar. Entende? Ele já nos construiu dessa forma. Não é que você não deva falar, sempre fale. Se tem algo que lhe magoa, lhe chateia, lhe aflige, se tem algo lhe incomodando, apertando o seu coração, sempre fale. Mas observe a palavra. Na multidão de palavras não falta pecado. Falar muito sobre o mesmo tema, ser repetitivo, ficar falando. Então, ou seja, quem fala demais está na mentira. Agora, observe a seguir. Mas o que modera os seus lábios é sábio. Não adianta ser falador. É falar o que tem que ser falado, tem que ser o que é necessário falar. Tá? É ter qualidade no que está falando. É ter sabedoria no que está falando. Então, quando você tagarela, você já começa a perder o que você está falando, a essência do que você está falando, o conteúdo do que você está trazendo. Agora, quando você para, pensa, ouve, observa e fala, vem uma fala muito mais completa, muito mais assertiva. Você pode passar horas e horas e horas e horas conversando com uma criança, por exemplo. Vou dar uma criança porque ela é pura, né? As crianças são puras. E fala que ela fez isso, fez aquilo, tá certo, tá errado, banana. Mas se você for sábio, ao invés de você passar horas falando, até por vezes magoando e criando feridas emocionais na sua filha, no seu filho, na sua filha, se você fizer uma pergunta, ele vai lembrar. Aí eu te peço, reflita, pare um momento sobre sua vida. E lembre qual o maior aprendizado que você teve com seus pais. Que ele falou com você e que você absorveu o que ele disse. Eu tenho certeza absoluta. Ele te questionou de alguma coisa. Ou ele te fez pensar sobre o que você fez. As perguntas são poderosas. Toda solução vem de perguntas. Anote isso. No versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, as bênçãos do Senhor enriquecem fisicamente, né, no plano, bem como espiritualmente. No 23, para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem, o entendimento é o ter sabedoria. Mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Não sei se vocês observaram, mas para o tolo cometer desordem é divertimento. Mas para o sábio, né, ou para o entendido é ter sabedoria. Então a desordem
nem sempre é uma coisa ruim. Por quê? Para você mudar algo, você tem que criar desordem. Não existe mudança com tudo certinho. A mudança vem da desordem para você reordenar. Só que a desordem feita por baderna, só por desordenar e permanecer nisso como divertimento, como só você ir desconstruindo coisas e pronto, é tolice. Mas para o sábio, é o momento de um renovo. É o momento de uma reconstrução. Tem até um louvor que fala, né, que você quebra o vaso para construir um vaso novo. Não é? E é difícil desconstruir as suas estruturas. Deus, por muitas vezes, nos moe. Moe. O que é moer? É quando uma pessoa é muito orgulhosa, ela coloca essa pessoa, essa pessoa, não é que Deus coloca, essa pessoa vive situações onde o orgulho dela é moído. Quando uma pessoa é muito vaidosa, então ela se pega numa situação onde a vaidade dela é quebrada. Né? Uma pessoa que é egoísta, então ela fica perdendo as coisas, ou depende de alguém. Tem pessoas que não gostam de pedir nada para alguém, orgulho. E aí acontece a situação onde ela não tem jeito. Para ela seguir para frente, ela tem que pedir. E isso é para moer você. Mas aí que tá. Essa desordem na mão do sábio é o momento de um renovo. Você vai reconstruir algo melhor. Entende? Uma vez eu pedi a Deus, porque eu não sabia falar. Eu tinha dificuldade de botar para fora o que eu sentia. É algo que eu trabalho sempre comigo. Que eu fui educado a não falar, educado a omitir o meu sentimento. Então, botar para fora. E uma vez eu pedi assim, Senhor, me ensina a pedir. Meu amigo, cuidado com o que você pede ao Senhor. Aconteceu de que eu era coordenador de produção na empresa. E tinha uma responsabilidade muito alta naquele dia. Eu tinha que resolver uma questão e eu tinha que estar lá cedo. Eu saí de casa e esqueci o transporte. Eu não conseguiria voltar. E aí veio um fervor no meu coração de peça. Eu sempre comprava pão na padaria. Eu via sempre as mesmas pessoas no ponto de ônibus. Então, eu pedi, peça. E ferveu no meu coração de eu ir pedir. É uma experiência. Foi uma experiência muito transformadora. Eu fui obrigado a pedir uma ajuda pelo meu transporte. E aí eu passei por essa experiência do pedir. Pedir quando você realmente necessita, sabe? É doloroso. É árduo ir lá e pedir para pessoas estranhas, aspas no estranho, que você não conhece, que não lhe devem nada. E eu vivi essa experiência e amadureci muito com ela. Então ponha para fora, para as pessoas que estão ao seu redor, que podem lhe ajudar. Não é pedir ajuda, é falar tudo que lhe chateia. Então eu amadureci muito nesse dia. Mas isso aí são pílulas que você deve trabalhar e meditar nela, tá certo? Para fechar, cadê? Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o manda. Vinagre para o dente, fumaça para os olhos. É ruim. O preguiçoso ele é visto de uma forma ruim para quem está mandando. E aí eu te pergunto, se ponha no lugar da pessoa que depende de você. Você gosta de ficar pedindo alguma coisa para a pessoa que não quer fazer? Que é preguiçosa ao fazer? É ruim. É fumaça para os seus olhos. Da mesma forma, é como a pessoa está se sentindo quando você se comporta de uma forma preguiçosa. E a gente já viu aqui que o preguiçoso, ele não reina o reino dos céus. Sabe por quê? Porque ele não vai viver a glória. Porque ele não vai viver o extraordinário. Entende? Mas é isso aí. Tamo junto. Até depois do fim.